Mário assumiu a gestão de um projeto substituindo o gerente de projeto que se demitiu. O projeto está no início da sua etapa de execução quando Mário percebe que os membros de sua equipe têm opiniões diferentes sobre o trabalho do projeto e as entregas, bem como o nível de complexidade geral. O que Mário deve fazer imediatamente? Letra A. Ele não deve intervir. Em vez disso, ele deve permitir que a sua equipe tenha tempo suficiente para se familiarizar com o escopo do projeto. Letra B, ele deve identificar e avaliar os riscos potenciais causados por essa divergência de opinião. E, em seguida, desenvolver um plano para gerenciar e responder a esses riscos. Letra C, ele deve organizar uma reunião envolvendo todos os membros da equipe para identificar e resolver divergências. Letra D, ele deve conversar com cada membro da equipe separadamente para explicar os requisitos do projeto. Essa é uma questão que guarda não é a mesma coisa, né, gente? Mas guarda uma certa similaridade com a primeira, né? Só que o problema na primeira é que havia algumas partes interessadas, talvez até externas à equipe, que apresentavam uma resistência ao projeto. O problema aqui é que há uma divergência de opinião sobre o que é o trabalho, sobre quais são as entregas, qual que é a complexidade, enfim, sobre o escopo, a respeito do escopo do projeto, né? E vamos entender que o Mário ele assumiu a gestão do projeto agora. Então, o projeto já está em andamento, né? Ele não está começando. Ou seja, não era para a gente ter esse nível, né, de dúvida aqui. Se isso está acontecendo, o que tem que acontecer? Isso tem que acabar o mais rápido possível. A gente tem que tentar chegar num denominador comum. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a letra C, que foi o que a maioria marcou, é a correta aqui. Né? Eu tenho que entender por que esse pessoal está divergindo e tentar fazer com que eles cheguem a algum consenso, né? Porque senão a gente não vai sair do lugar, nesse caso aqui. Então, intervir não faz sentido, né? Existe, talvez assim, né, dentro da agilidade, existe até aquela coisa de que a equipe é autogerenciada e, eventualmente, as decisões técnicas podem ter que ser tomadas por eles. Mas aqui nós não temos nenhum dos dois fatores, né? Nem foi citado que era agilidade, mas a despeito disso, mesmo que fosse um projeto ágil, a dúvida aqui é sobre o que será feito, né? Então, dentro dessa perspectiva, também não poderia deixar nesse laissez-faire, nesse resolvam vocês aí. Se fosse um projeto ágil, me parece não ser, tá? Que está mais para um preditivo que para um ágil. Mas nesse caso, se fosse um ágil, teria que envolver também o Product Owner. Afinal de contas, há dúvidas sobre o que está sendo entregue, né? Mas aqui tem cara muito mais de preditivo, né? A letra B, deve identificar e avaliar os riscos potenciais causados por essa divergência de opinião e, em seguida, desenvolver um plano para gerenciar. Não, né? A gente já sabe que isso vai dar problema, né? Então não tem por que eu ficar pensando. Eu posso até pensar nisso depois se eu não resolver o problema, mas o principal dado que eu tenho essa divergência, vamos resolver essa divergência o mais rápido possível. Né, é aquilo que eu já comentei com vocês, tem que tomar muito cuidado, não podemos usar a gestão de risco, que é assim, isso pode dar errado no futuro, para algo que eu já sei que dará errado se eu não fizer nada. A gente não pode usar a gestão de risco como desculpa para a inação, nesse caso algo deve ser feito, então por isso não é a letra B. E por que não a letra D? Né, o Júlio está perguntando, em que tipo de cenário a letra D faria sentido? Eu acho mais fácil até eu responder, porque normalmente conversas individuais fazem sentido muitas vezes quando você vai dar uma reprimenda em alguém, né? Para dar algum tipo de feedback negativo, não é de bom tom você expor a pessoa, né? Mas não é o caso aqui. Nesse caso, o que acontece? Você precisa chegar em algum consenso. A divergência você precisa convergir. E fazer isso individualmente vai ser muito difícil, né? Eu não sei se você já... Isso aqui é mais uma questão que eu comento, né, com vocês. A experiência e o bom senso ajudam. Nem sempre é assim. Por exemplo, na número 2, é aquilo que eu falei. Há uma conceituação teórica que é importante. Às vezes a experiência pode até atrapalhar. Hoje, na 1 e na 3, a experiência está ajudando. Porque quem já trabalhou com projetos já deve ter sentido na pele quando você tem pessoas divergindo, o quanto que é difícil você chegar numa convergência conversando individualmente, né? Às vezes isso acontece meio que por acaso, né? Porque às vezes as pessoas não querem se reunir, não tem agenda para reunir, aí você fala, pô, tem que resolver, então eu vou conversar com cada um separadamente, né? A gente naquele afã de tentar resolver, aí você vai conversa com um e fala, bom, qual que é a sua posição a respeito disso? Aí beleza, você grava aquilo, aí você vai conversar com o outro, olha, fulano,
a posição do outro é essa. Qual que é a sua posição? Ele fala, não, tá tudo errado o que o outro falou, olha só, tem isso, isso, isso e isso. Só que, gente, na verdade tem pontos certos e errados, se há conflito, né, nas duas situações. Quando você leva para um terceiro, vem uma outra coisa. Então, chegar numa convergência de pontos discordantes, conversando um a um, é muito difícil. Eu diria que é quase impossível. A letra C ela é muito mais eficiente em relação a isso, por isso que ela é melhor do que a D. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.